Olá, muito bem-vindos de novo ao Sem Edição desta segunda-feira. Nós fomos rudemente interrompidos por questões técnicas, mas o Reinaldo continua aqui para explicar as tramóias que estão rondando Brasília. Não foi questão técnica, meus amigos aqui tiraram você do ar, mas muito bem, voltaram, aí foi... muito bem. Uma conspiração. Conspiração. Olha, eu vou lhe contar, hein, eu até escrevi no blog, eu acho, Gleb, que algum inimigo está no comando. O inimigo deles. Eu nunca vi tanta atrapalhada, eu nunca vi tanta coisa errada, eu nunca vi tanta... junto ao mesmo tempo. É impressionante, né? Quer dizer, a operação... Lula ministro, que era para ser assim o turning point do governo, agora vai, virou um desastre continuado, que é o que a gente achava que ia ser. Agora, parece que eles são aconselhados por gente que quer o governo. Eu juro que se eu, assim, com a intenção de derrubar o governo, né, digamos, vamos chamar o Reinaldo Azevedo secretamente diz, vou derrubar esse governo. Eu não daria conselhos tão desastrados. Será que não é para derrubar? É impressionante, eu nunca vi nada parecido. Vamos começar por sexta-feira. Vamos lá. Quando Gilmar Mendes, já um pouco tarde, por volta das 9 horas da noite, enfim... concedeu uma liminar ao mandato de segurança das oposições. Olha, vamos ver. Mandato de segurança das oposições que alegaram ao tribunal que houve um desvio de função na nomeação do Lula. Bom, em princípio, eu acho o seguinte, a presidente nomeia quem ela quiser para ser o ministro. Até escrevi isso. Não houvesse a evidência de que o objetivo era dar a ele o foro especial, o foro especial vem junto com o cargo. Você não teria como prejulgar a intenção da presidente. O ministro não pode prejulgar a intenção da presidente. E olha, eu seria o primeiro a dizer, ainda que o Gilmar tivesse dado, eu falei assim, o Reinaldo gosta do Gilmar. Ainda que o Gilmar tivesse dado a liminar, eu até errado. Quer dizer, eu não posso partir do pressuposto de que a presidente só nomeou Lula para lhe dar o foro especial, sendo que o foro especial é uma prerrogativa do cargo. É uma questão de lógica elementar. Bom, vale para o Lula também. Se o Lula está meio enrolado, não sei o quê, bom, ele ainda pode ser ministro. Né? Eu acho que não é recomendável, mas poder ele pode. Como estamos observando agora. Né? Eu não faria, mas... Bom, acontece o seguinte, depois que as gravações vieram a público, a gente até pode discutir a legalidade delas, se o Moro fez bem ou fez mal, mas o fato é, aquelas conversas existiram, as evidências existem, eu não posso, até como evidência em tribunal aqui a colar, você pode discutir isso. Agora, que o objetivo é esse. Quer dizer, o ministro vai desconsiderar isso? Atenção, isso depois foi confessado. E isso continua a ser confessado agora nas ações posteriores, tanto do PT quanto da Advocacia Geral da União. Isso é muito interessante, Reinaldo. Eles entraram com ações que justificam a liminar concedida pelo Gilmar Mendes. Quer dizer, é uma gente doida. Você entende? Porque depois, posso... Pode, vai em frente. Então, porque depois faz o quê? Aí a Advocacia Geral da União, vamos lá, Zé Eduardo Cardoso. Veja só, ele entrou no Supremo no sábado e no domingo. 2 dias seguidos. 2 dias seguidos, com uma medida que ele chama excepcional, olha, que é uma medida cautelar ali, que faça o seguinte, olha o despropósito absoluto. Ele quer que se conceda uma espécie de liminar, que nem esse nome merece, porque liminar a quê? Suspendendo todas as ações que há contra a posse do Lula. Que já são mais de 50. Mais de 50. Espalhadas pelo Brasil. Espalhadas pelo Brasil. No Supremo, acho que são 10 ou 12 por aí. Alguma coisa assim. Então, assim, olha, suspendem-se todas, tá? Ficam sem efeito e o Lula toma posse para garantir um foro especial. Ou seja, a liminar do Gilmar está confirmada, a motivação está aqui. A advocacia admite. Bom, muito bem. Esperando o quê? Veja só, a oposição entrou com 2 arguições de descumprimento de preceito fundamental, 2 ADPFs no Supremo. Meu querido telespectador, o que é uma DPF? É quando você acha que um ato tomado por um governante, ele, digamos, fere a Constituição, ou então quando você já tem alguma coisa em prática, não precisa nem ser um ato, que fere a Constituição continuadamente. Bom, então você vai tomar uma decisão de princípio, olha, isso fere a Constituição.
A oposição está dizendo que, ao se haver desvio de função, tal, você agride a Constituição e agride o princípio da probidade que está no artigo 85 da Constituição. Vamos fazer só um parênteses aqui sobre o desvio de função? Sim. Porque é muito interessante quando você lê a decisão do Gilmar Mendes. Uma das coisas que dizem, o Gilmar Mendes já tinha falado antes, ele não gosta do Lula. Bom, quando você lê a liminar dele, que tem 34 páginas, desvio de função é um conceito jurídico. Técnico. Técnico, é uma liminar absolutamente técnica. Então você pode dizer o que você quiser sobre se o Gilmar tem... Mas o fato é que ao ler aquilo, existe uma fundamentação técnica. E é nesse sentido que vai ter que ser... Até porque imagina se o ministro, em outras circunstâncias, diria, não, gente, olha, desvio de função é normal, mas eu preciso avaliar o caso. Não. Desvio de função, já que é uma coisa técnica, trocando em miúdos, quando você usa um ato que tem uma finalidade específica para alcançar uma outra finalidade. Outra finalidade, ou seja, você não nomeou o Lula ministro para o Lula resolver os problemas da Casa Civil, porque o Lula vai ser importante na articulação. Não, você nomeou para dar foro especial a ele. E aí, no auge da barbaridade, o que a Advocacia Geral da União pede? Que até que o Teori, que é o relator das duas ADPFs da oposição, não se posicione sobre essas ADPFs, que a nomeação fique valendo. Olha o despropósito. A ADPF, quem entrou foi a oposição. A oposição, portanto, espera do ministro, se o ministro concordar com a oposição, espera a não nomeação. O Zé Eduardo Cardoso quer usar a ADPF para nomear. Para nomear. Uma ADPF contra a nomeação, ele quer usar para nomear. Isso é chicana. Isso não é mais exercício do direito. O que é a chicana, querido? Chicana é quando você usa de recursos que o direito oferece, não para aprimorar a lei, não para garantir direitos, não, só para criar bagunça, só para criar confusão. Né? Mas a DPF, em circunstâncias excepcionalíssimas, existe a liminar. Né? Só que a liminar, no caso da DPF, tem que ser concedida por maioria dos ministros que estão votando. Não é uma liminar monocrática. Não é um juiz só. Não é um juiz só. Até porque está se posicionando sobre uma questão de fundo constitucional. Mas nesse caso da liminar do quê? A única liminar possível, que deveria então contar com a metade mais um dos ministros, a única liminar possível seria a favor da oposição, não contra. É uma maluquice. Bom, e a gente nem chegou na segunda-feira ainda. A gente está falando das coisas que aconteceram no fim de semana. Né? Agora, os ministros, os advogados do Lula, os advogados do Lula ontem também, né? Mais um monte de juristas estrelados. Né? Aí eles entraram também, recorreram ao Supremo, calcule com habeas corpus. Habeas corpus para não prender o Lula. É, só por isso. Sim. Com habeas corpus. E nesse habeas corpus, eles pedem que se defina que a competência para mandar ou não o caso do Lula para o Moro seja do Teori Zavascki. Absurdos internos. O Gilmar não mandou o caso para o Moro, é mentira. O que o Gilmar fez foi: Lula não é ministro. Portanto, ele não tem foro especial. Não tendo foro especial, o caso volta para Curitiba. Uma coisa é consequência da outra. Não depende de uma ordem Não. Tanto é que se o Gilmar nem tivesse tocado nesse assunto, até foi um preciosismo ele tocar nesse assunto no texto. Foi. Ele não precisaria nem tocar. Porque iria pro Moro do mesmo jeito. Essa é a primeira questão. 2. Porque, de fato, na decisão dele, as quatro linhas lá que compõem a decisão, ele fala, devolva-se... Isso. Só que mas como consequência. Exato. Não é uma decisão autônoma. Exatamente. Entende? Não é uma decisão autônoma. Segunda questão. Por acaso o Lula tem foro especial? Não. Neste exato momento, não. Se eles querem entrar com habeas corpus, onde é que eles têm que entrar com habeas corpus? Lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ué. Ele não tem foro especial. Não é no Supremo. No Supremo. E aí, o Fachin era o relator inicial. O Fachin pega e diz, bom, eu não posso, estou impedido, porque ele tem lá relações pessoais, parece, com os advogados. Se disse impedido. Aí se sorteia a Rosa Weber. Bom, a Rosa agora está num papel que ainda, eu duvido que ela fosse concordar com uma barbaridade dessa. Mas que azar, não? Não é? Eu duvido que ela fosse concordar. Mas ainda que fosse, você acha que ela tem condições agora? Depois do que o Lula disse? Vamos lembrar o que o Lula disse? O Lula disse o seguinte, o Lula numa conversa com Jacques Wagner, né? O Lula diz, ele queria que a Rosa unificasse
os dois processos dele, que estava em São Paulo com o que estava lá no... Vamos lembrar que tinha um processo em São Paulo e tem outro federal. Federal em Curitiba. E federal, né? Exato. Ele queria que unificasse... Foi um habeas corpus no processo aqui de São Paulo. São Paulo, exatamente. Para impedir que ele fosse preso pelos promotores paulistas, né? Por ordem dos promotores. Ele pediu inicialmente a unificação, que até ela não deu, mas na conversa com Jacques Wagner, ele deixa claro que tem alguma coisa lá com a Rosa que dá para negociar, não fica claro o quê. Né? E aí, com a delicadeza habitual que ele tem com as mulheres, ele diz que, bom, já que os homens não têm Pode falar. saco, né? Já que a gente está com um monte de ministro sem saco, quem sabe a Rosa tenha. Coitada, a Rosa também. Vamos ouvir o áudio, vai. Assim você não precisa repetir essas palavras. Essas palavras de baixo calão que tanto... Eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para então. decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer Tá bom. o que homem não fizer. Falou. Né? Pronto. Então é isso. Agora caiu justo com a Rosa. Quer dizer, ainda que a Rosa fosse tendente, acho eu, a dar, acho uma maluquice, porque por que você vai dar habeas corpus no Supremo pro cara que não tem foro especial e neste habeas corpus ainda se quer mudar o relator do processo, como se isso fosse coisa de habeas corpus. Quer dizer, habeas corpus não serve para isso. É uma piada grotesca. Tudo uma juíza mudar a competência do colega dela. Do colega dela. Num habeas corpus, num pedido de habeas corpus que não cabe no Supremo e sim no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Reinaldo, você está sendo contaminado pelo linguajar. Companheiro, sabe o que é, né? A gente é mais direto. Virou uma bagunça, cara. É inacreditável. E, coitado, imagina o que ela faz, né? Tem que simplesmente dizer não, espero que diga não. Porque também se disser sim, veja só, o governo agora está contando que o Supremo virou um quintal das manobras as mais absurdas. Depois de que o Lula disse que é um tribunal acovardado, depois de ter tratado o tribunal como se fosse uma coisa de 5ª categoria, o mínimo que eu espero é que valha a fala do Celso de Mello, que teve uma fala maiúscula no dia seguinte, dizendo, olha aqui, nada disso, isso é próprio de uma mentalidade autoritária que não entende o processo democrático. Né? Porque agora é isso, é pura chicana, não serve para nada. Né? E aí o governo, diante disso, agora a última é, não, talvez então melhor Lula não assumir mesmo e ser um ministro informal. Ministro informal. Quer dizer, olha, o Greb, não é convencional. Nós tivemos o Supremo dizendo que a nomeação de um ministro era ilegal, inconstitucional, no caso do Wellington César. Né? Agora, corre o risco de um segundo ministro indicado pela Dilma ter o mesmo destino, no caso Lula. E o Lula. Nada menos que o Lula. César, ninguém nem sabia. Nem sabia quem Agora era. O cara vai ser ministro... O que é ministro informal? Quer dizer, o ministro informal é aquele que desembarca em Brasília e chama bancadas de partidos políticos para negociar o quê? Em nome do quê, ele fala? Com que autoridade? Que instrumentos ele tem na mão? Quer dizer, lembrando que antes da nomeação dele, vazou, né, que ele tinha feito exigências para aceitar o cargo de ministro da Casa Civil. Que todas as combinações que ele fizesse com outros partidos teriam que ser acatadas pela presidente. Ou seja, agora ele quer a mesma coisa, só que informalmente. Informalmente, quer dizer, você, um ministro que vai... Um ministro, então ele seria o cara da articulação política. Olha, nós sabemos a articulação política na forma como ela é entendida no Brasil. O que é? Vou te dar cargo aqui, vou te dar cargo ali. Quer dizer, um cara sem cargo, investigado, sem nenhum vínculo formal com o Estado brasileiro, será o detentor da máquina pública para distribuir benesses? Aí quando você fala que esse governo está no fim, e está, acreditem nisso, não vai sobreviver porque se sobreviver, nós acabamos. Esse é o ponto. Entende? Nenhum país comete, acho eu, um suicídio dessa natureza. Quer dizer, o processo político todo não vai se ajoelhar aos pés do Lula. Olha, sabe que os correspondentes estrangeiros nem sempre entendem direito o que está acontecendo no Brasil. Mas o New York Times fez um editorial forte nesse fim de semana, dizendo que a escolha do Lula para ser ministro não fazia o menor sentido, era um absurdo. Eles que têm regras bastante
claras e que não costumam fazer esse tipo de coisa, olharam barbarizados, né? Não, porque é coisa de república bananeira mesmo. Quer dizer, é um grau de primarismo institucional que nós já superamos. Atenção, nem o próprio PT nunca desceu tão baixo. Quer dizer, como a crise deles também nunca foi tão aguda, eles nunca chegaram a tanto, né? E agora, para remate, a segunda-feira chega, nós já tínhamos entendido um pouco isso da entrevista do Eugênio Aragão, agora eles decidiram, veja, de novo, se eu estou lá no comando querendo derrubar Dilma, falo, Dilma, agora o próximo passo é você mandar embora o diretor-geral da Polícia Federal. Pois não é? Que é isso mesmo? Eles agora querem Leandro Daiello, né? Leandro? O nome? É Leandro, acho que é Leandro. Leandro né? Daiello. A produção confirma para mim se é Leandro Daiello, mas acho que é Leandro. Leandro Daiello. Quer dizer, você vai mandar embora agora o superintendente-geral da Polícia Federal? Em 30 dias. Digamos que esse governo sobreviva. Digamos. Né? Então você fala assim, olha, eu vou me livrar desse cara. Espera 4, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Inventa, atenção, estamos falando de política. Inventa uma questão qualquer, lateral, não é? Convence o delegado a tirar um período sabático lá no FBI e troca. Não diz isso com todas as letras. Não, troca agora mesmo na linha do confronto. Quer dizer, o Eugênio Aragão, que será o segundo ministro mais rápido, de mais curta duração da história, né? Primeiro foi o Wellington César e o segundo provavelmente ele, acha que pode chegar assim na brutalidade. E já, não, eu troco. E como foi a fala mesmo? Se houver vazamento, eu troco a equipe toda. Eu troco a equipe toda. E também tem uma outra fala dele muito sutil, que ele diz assim, como é que é? É Leandro Daiello mesmo, viu? É Leandro Daiello. Essas autarquias, ele está se referindo à Polícia Federal, precisam ser comandadas por gente que tenha liderança. Até onde sei, o Daiello tem liderança. O que é liderança? Liderança de quem para quê, cara pálida? O delegado, o diretor-geral da Polícia Federal não pode, nós sabemos, interferir em investigação. A rigor, né? Cada delegado tem autonomia. Não pode nem chegar e falar, para de investigar. Não pode. Né? Parece que ele está querendo, sim, interferir aí. Quer dizer, o propósito ficou claro. Não, mas isso é uma ilação. Não é uma ilação. A fala do Lula para Eduardo Paes. O que o Lula fala para Eduardo Paes? Se alguém, eu estou convencido que eu sou a última chance, ele diz isso, neste país, de alguém colocar a PF, o Ministério Público, ele diz lá, no seu devido lugar. No seu devido lugar. Né? Então a intenção de controlar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, também está clara. Aí vai, no momento em que a população deposita suas esperanças na Polícia Federal e no Sérgio Moro, outra coisa burra de se fazer. Eu acho que o Sérgio Moro cometeu, sim, alguns deslizes, não é de hoje, eu aponto isso. Mas vem cá, se eu faço política, é hora de brigar com o Sérgio Moro agora? Pois é. São esferas diferentes, né? Tudo bem, vamos analisar o comportamento dele dentro dos processos, vamos eventualmente validar alguma coisa que tenha sido fora dos conformes. Mas agora vamos falar de política. Agora falar de política. É hora de você transformar o Sérgio Moro em inimigo número 1 do governo, que ele seja, a essa altura nós sabemos. Mas é hora de fazer isso? Quer dizer, você tem a rua botando o Sérgio Moro aqui, um governo que está na pindaíba, e você decide, como atitude esperta, comprar briga com esse cara. Quer dizer, não é assim, então ninguém compra briga. Não, enfrente-se institucionalmente a questão, mas não se demonize o juiz. Como não se tente demitir o delegado, não vai tentar enfrentar aquelas duas forças que hoje, segundo os olhos da população, legitimam o combate à corrupção. Onde diabo essa gente aprendeu a fazer política? Como é que tanta gente burra se juntou? O próprio PT chega a ser surpreendente, porque o PT, ao longo dos anos, não é de hoje... Demonstrou ser um partido não é de esperto, hoje não é de hoje que eu não gosto deles. E uma das coisas que me irritavam neles é que eu os considerava inteligentes. Ainda que uma inteligência maléfica, maligna. Eu me lembro de você falando aqui nessa bancada. O PT é um partido hábil, um partido, né, que sabe fazer. Sabe fazer, e sabia, e sempre soube. Agora, parece que de repente desaprendeu tudo, e aí, eu não sei, quer dizer, tem a coisa da truculência, né? Nós fazemos e acontecemos. A hora que, gozado, que os desestruturou
É impressionante, né? O que desestruturou foi ter perdido a rua. Deixa eu falar disso, perguntar disso para você. O Lula disse que era ainda a única pessoa capaz de incendiar o país. Daí ele foi para as manifestações de sexta-feira e fez um discurso meio Lulinha Paz e Amor lá. Qual é a sua leitura desse evento de sexta? Olha, vamos lá, vamos para o evento de sexta. A primeira coisa é que o único sentido desse evento, na minha opinião, a única forma que esse evento tinha de ser virtuoso para eles era reunir mais gente do que reuniu o do domingo anterior, do dia 13. Ficou por um quinto. Ficou por um quinto e olha lá... Pelas contas do Datafolha. Vamos assumir que Datafolha. Vamos fazer de conta que sim. Então é isso, né? Então já foi infinitamente menor. 1. 2. Um movimento todo ele industriado por aparelhos do PT, o que também é evidente. Né? Um dos levantamentos interessantes ali era a porcentagem de funcionários públicos na manifestação, que acho que era de 20 e tantos %, quando na população brasileira é de 3%. 15%. 15%? 15%? Na população brasileira é de 3%. Então você já tem uma desproporção gigantesca aí. A renda não era tão mais baixa assim, não. Né? Porque assim, essa ideia de que aqui tem pobre, aqui tem rico. Não, aqui tem apaniguado e aqui tem população normal. É disso que se trata. Né? E funcionário público no Brasil faz parte da elite. Faz parte da elite. Certo? Opa! São concursados, têm bons salários. Elite, inclusive, salarial, de toda a natureza. Então, veja, o movimento, para quem esperava confrontar a turma da rua, evidentemente ele foi menor. Mas, vamos ser claros, e não se trata aqui de parte-pri, não. Isso que o PT levou para a rua é o que o PT tem. Quem estava afim foi. Acabou. Quem estava afim estava lá. Não é verdade do outro lado. Não é verdade do outro lado. Do outro lado, aquela massa de 3,5 milhões, ou que seja, muito maior do que a dos petistas, é só uma pequena parcela da repulsa hoje no Brasil ao governo Dilma. O Datafolha, do fim de semana, deixou isso claro. 69% acha o governo dela ruim ou péssimo. Se iguala, portanto, ao recorde anterior de 71, com 2 pontos na margem de erro. Apenas 8 acho o governo ótimo ou bom. Se iguala aos apenas 10, 10 agora se iguala aos 8 também da marca do recorde negativo anterior, com margem de erro apenas. São favoráveis ao impeachment, 68%? Acho que 78%, acho agora que é 68%. Não tenho certeza. Acho que é 68%. 68% favoráveis ao impeachment, 61% favoráveis à renúncia. Não é? Então, meu amigo... 57%... 57% de rejeição ao Lula. O que é um número que ele nunca... O recorde anterior era 40%. O recorde anterior era 40%. Era 40 em 94%. Eleição do Fernando Henrique em pleno auge de Plano Real. Entendeu? Quer dizer, olha a situação a que chegou esse cara. Você tem toda a razão, viu, Reinaldo? 68%, né? Então, 68%. Veja... e quantos acham o governo ótimo ou bom? 10. Então, na verdade, aquela turma do PT que foi lá, né, aquilo é o que o PT consegue levar. Né? E outra, acreditem, eu vi a coisa de perto, a minha maneira, eu tenho meus métodos. Aquilo que você via ali não era nem militante do PT. Era gente arregimentada, claramente. Tinha a regimentação com características de comando, criminoso. Tinha ônibus no Pacaembu, tinha ônibus em todos os lugares. Havia chefes de milícia ali, e que nem era de milícias políticas, não. Sabe o que eu achei muito curioso? Uma das falas do Lula que eu achei curiosa foi assim, ele falou assim, olha, tá todo mundo de vermelho aqui. Não tem problema não, porque o verde e amarelo tá no nosso coração. Isso. Ele se sentiu obrigado a... Se sentiu obrigado e aí disse uma outra coisa... A marcar o contraste. E aí deu uma outra coisa que eu também disse como é que é, se abrirem as veias deles, o sangue é vermelho. Ô Lula, não vai abrir nossa veia não, cara. Companheiro, quer abrir veia o quê, cara? Olha ali. Quer abrir veia. Não, então é evidente que essa manifestação é uma manifestação do desespero. Né? A população não quer mais saber. Chega, o governo acabou. Você acha que o plano econômico que foi anunciado hoje pelo Nelson Barbosa vai dar certo? Não vai. Com o quê? Com quem? Precisaria, no mínimo, ter a confiança dos empresários. Mais uma tentativa, mais do mesmo, não tem com quem dialogar. Quem é que acredita nisso? É um plano estruturante, Reinaldo. É um plano estruturante, um plano não sei o quê. O problema é Como é que você estrutura se você é desestruturado, né? Exato. Não, e se você não tem com quem falar,
Né? Se você não tem mais interlocutores na sociedade, porque eles não têm, né? Todas as promessas que a Dilma fez que poderiam trazer alguma credibilidade ao governo, o próprio PT já disse que não aceita. Porque também tem isso. Né? Um dos adversários que a Dilma tem no governo é o PT. Então não vai dar em nada, vai cair. Né? A debandada já está acontecendo, a gente sabe, a gente ouve os bastidores de Brasília ali. Ninguém mais dá nada. Tem uma expressão em inglês que é boa para esse plano, né? Que é assim, too little, too late, too me too. Isso. Né? Muito pouco, tarde demais, e assim, só para dizer que eu fiz. Só para dizer que eu fiz. Entendeu? Estou fazendo para fazer. Então, é isso. Não vai acontecer nada. A gente já sabe, você conversa com fontes dos partidos políticos, tá todo mundo desertando. Né? O Renan deu uma declaração muito interessante, o Renan que agora está com 9 inquéritos, né? O rei dos inquéritos. Ele deu uma declaração muito interessante sobre o Senado para o Estadão nesse fim de semana. Ele disse, olha, não será o Senado o empecilho. Porque o governo... Exatamente. Porque o governo tem assim, não, ainda que na Câmara aconteça, porque está começando a debandada, né? Ainda que na Câmara aconteça, no Senado... O Senado é um bastião. É um bastião. Não será bastião de coisa nenhuma. Até porque para aceitar, basta metade mais um para aceitar, para admitir, não para condenar, afinal. Sim. Né? Agora, você acha que se a Dilma for afastada pela Câmara, o que eu acho que deve acontecer ali pelo começo de maio, você acha que o Senado se atreveria a devolver? Especialmente porque se afasta, assume o vice, tem ali uma ordem de compromisso, a gente viu isso com o Collor. Exato. Tem uma ordem de compromisso que começa a estabelecer, não acabou, não tem mais. Vem cá, o vice é o Michel Temer, do PMDB, do Renan. Isso. Quer dizer, o Renan faria essa afronta ao correligionário dele, né? Aquele faria... tipo de coisa que começa num... e poderia até fazer, a gente viu o Renan... Se opor ao Temer. A gente viu o Renan se opor ao Temer no momento que pareceu que o governo estava retomando a iniciativa, pré-prisão do João Santana, lembra? Então estava aquele negócio assim, eu lembro, até participei de um seminário da Folha, era um momento que se dizia, olha, esfriou o impeachment... eu conversava com as lideranças que estavam tentando organizar a movimentação, sentia-se ali uma certa fraqueza, as pessoas aderiam um pouco às partes, tinha uma certa descrença. O STF tinha feito uma intervenção no processo do impeachment, que também deixou as pessoas um pouco descrentes. Bom, aí as coisas começaram a acontecer. O Renan fez uma articulação dentro do PMDB, Renan fez a articulação ameaçando o Temer e quase... Tirou a presidência quase conseguiu, conseguiram nomear o Pisciani, líder do PMDB. Pisciani que já tinha sido cooptado pelo Planalto. Sim. Né? Então houve ali aquela tentativa de quebrar as pernas, mas isso passou, né? E o PMDB, enquanto sentiu que o Planalto podia... Não sei, mas agora acabou, quem é que aposta que vai ver uma retomada do que quer que seja aí? Né? Ninguém mais. Né? Muito bem, Reinaldo. A gente está chegando aqui ao fim da nossa revista. Opa! Então vamos fazer como na revista Veja. Tem a seção de artes e espetáculos, que agora se chama Cultura. Isso, Cultura. Certo? Aconteceu uma coisa muito estranha com o Chico Buarque também, o seu compositor predileto. Meu compositor predileto, exatamente. Olha. Ele brigou com o produtor de um espetáculo que repassava todas as músicas dele e falou, não quero mais. Não quero mais, tá cancelado. Cancelo a autorização. Suspendo a autorização. Olha, uma das coisas mais lamentáveis, eu queria começar lembrando rapidamente o seguinte, em 1968, novembro de 68, antevéspera ali da decretação do AI-5, em 13 de dezembro de 68, uns vagabundos do Comando de Caça aos Comunistas, uns trogloditas, uns bandidos, invadiram o Teatro Ruth Escobar aqui em São Paulo e espancaram os atores que estavam representando a peça Roda Viva. Autor da peça Roda Viva, Chico Buarque, diretor Zé Celso Martínez Corrêa. A peça foi tomada como uma espécie de centro de resistência à ditadura e tal, que se caminhava para a ditadura absoluta. Muito bem, passam-se 48 anos, né? E há um musical, uma peça, que chama todos os musicais... Todos os musicais de Chico Buarque, em revista. 15 minutos. Em 90 minutos. Em 90 minutos. Em 90 minutos. É isso, acho que não sei se é Cláudio... É 90 minutos, é isso. Botelho, com certeza, o sobrenome do rapaz. Não lembro se é Cláudio, verifica para mim. Aí, esse ator, que é co-produtor, Cláudio Botelho, co-diretor e co-produtor, durante a peça, põe um caco lá, falando do eventual impeachment da Dilma, da eventual prisão do Lula. Um caco.
coisa que os atores fazem sempre. Segundo ele próprio, ele já fez com outros políticos, nunca deu problema nenhum. Ao fazer com esses políticos no Sesc Paládio, em Belo Horizonte, aí uma horda de petistas na plateia começou a gritar, não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe, e impediu a continuidade do espetáculo. Impediu a continuidade do espetáculo porque discordou de uma fala do ator. Considerando que quem estava lá não conhecia o texto da peça, nem sabe se estava ou não no texto da peça. E se tivesse? E se tivesse? Impediu a continuar, tentaram retomar, os petistas não deixaram, não foi unanimidade no teatro, conversei com gente que estava lá, ao contrário, era uma minoria expressiva sim, mas minoria, né? Não deixaram a peça continuar. Baixa a cortina. Baixa a cortina. A impostura ainda não acabou. O Cláudio Botelho vai para os bastidores, fica bravo, começa a vituperar, diz esse bando de fascistas, são petistas, a pior coisa do Brasil. O nego acha que pode entrar aqui no teatro e impedir um ator de falar o que o ator pensa, o ator é um rei quando está no palco, coisas com as quais eu concordo, digo-se de passagem. E é mesmo. Esse uso da palavra nego, vá procurar no Ruais, a primeira acepção de nego, tem nada a ver com negro, não, tem a ver com indivíduo, cara, não é negro. No Rio de Janeiro é muito comum falar, neguinho chega aqui e faz tal coisa. O neguinho pode ser o árabe Graeb, o branquelo Reinaldo Azevedo, o alemão não sei o quê. O neguinho não é negro. Não, a mídia ninja, essa gente que é de uma decência realmente abaixo de qualquer suspeito, né? O mídia ninja vai e coloca Cláudio Botelho racista, falando que ele teria falado negro. O Chico Buarque vai e suspende a licença. Ora, aonde isso nos leva? É simples. Vem cá, se eu estou assistindo uma peça e eu sou contra, vamos pensar, senhores progressistas de esquerda que acham aquilo lindo. Eu vou ver uma peça, a peça decide dar um beijo gay. Eu não gosto de beijo gay. Eu devo interromper a peça? Vamos supor que sejam anarquistas, graças a Deus, lembra do Antônio Fagundes? Isso, Dario Fó. Isso, Dario Fó? Acho que sim, né? Dario Fó, imagina, estou confundindo. Essa é da Zélia Gattai. Anarquistas, graças a Deus, é a Zélia Gattai. Não é Anarquistas, graças a Deus, é a peça que você está pensando mesmo. Então tá, a Morte Acidental de um Anarquista. Morte Acidental de um Anarquista, isso, anos Dario 80 Fó, lá. Isso. Que no meio da peça ele chamava um coro. Todo governo é FDP. Isso. Né? Aí você pode fazer, do PT não. O meu não. Do PT não. Então aqui, você vai interferir numa peça de teatro agora porque você discorda da linha adotada pelos atores? Nenhuma peça de teatro mais. Atenção, o espaço do teatro, são feitas essas experiências de teatro com participação do público e tal, mas aí o diretor quer, os atores querem e o público quer. Certo? Aí tem essas misturas. Zé Celso faz muito isso, enfim, né? E outros diretores. São feitas essas experiências em que o público também participa, o teatro participativo, não sei o quê. O espaço da representação é sagrado mesmo. É sagrado mesmo. Eu estou indo lá para ver o que eles têm a me dizer. Se eu gosto ou não gosto, eu saio dali e me manifesto. Impedir um ator de falar o que quer, impedir uma peça de ser representada é coisa de fascista, é coisa de ditador. O Chico Buarque defeca na sua biografia, desculpe, ao fazer isso. Ele endossa aqueles que entraram no Roda Viva para bater nos atores. Ele está dizendo o seguinte, quando bate nos meus amigos, eu fico bravo, quando bate nos meus inimigos, eu acho bom. Tá certo. É isso que ele está dizendo. É um lixo moral isso. Caetano Veloso, vai no Serginho Groisman e diz, o protesto do dia 13 me lembrou a Marcha com Deus pela Família de 64. Ignorante, mentiroso. Não tinha nada disso. Aquilo tinha caráter, inclusive, religioso, que não é o caso aqui agora. Estava pedindo golpe, as pessoas estão querendo democracia. Golpe quem deu foi o Lula. Essa gente está envelhecendo muito mal, Graia. MPB é tão bom quando tem música, né? Exatamente. Quando é só falada, não funciona muito bem, Não, né? não funciona. Não, essa gente está envelhecendo muito mal. Essa gente está envelhecendo muito mal como se fosse dona da militância, dona do bom pensamento. O Caetano, ao falar, disse, não foi como a marcha que nós fizemos dos 100 mil. Quer dizer, ele se considera a fonte geradora, a coisa que ele participou, a fonte geradora do bem. Os outros não.
Né? Aí o Chico Buarque o quê? Agora virou o dono do que pode ser dito, do que pode ser dito no Brasil. O mesmo cara que, aliás, tentou censurar biografias. De novo. Uma vergonha. Ele endossa, 48 anos depois, a ação daqueles que espancaram os atores no Roda Viva. O Chico Buarque é o fim da linha, cara. Se aposenta. Mesmo no lirismo, você sabe que já acabou, né? O seu último grande verso é o da Mulher Sem Orifício, que é um lixo aquilo lá. É isso aí. Artes e espetáculos. Eu esperava uma coisa mais leve, mas foi incisivo. Leve com o Tio Rei. Bem, Reinaldo. Obrigado pela visita de novo, hein? Até a próxima segunda. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Sem Edição.